Bom dia a todos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre a bobina de ignição. Então aqui nós temos aqui vários modelos de bobina, tá vendo? Essas bobinas aqui, essas quatro aqui são da marca Bosch e essas duas aqui são marcas similares, marcas paralelas aí, tá? Uma é da marca Olympic e a outra é da marca Marflex, tá? O que a gente tem que prestar atenção nas bobinas é exatamente os valores de resistência que elas possuem. Então, essas bobinas da marca Bosch, na parte de baixo dela tem uma letra, ó. Tá vendo? Essa aqui está marcado E, essa daqui está marcado K e essa daqui está marcado KW. Tá vendo? Olha lá, KW. Essa outra aqui também, da Bosch, também está marcado lá, ó, KW. Tá vendo? Essa daqui da marca Olympic, ela não tem nada marcado embaixo, porém ela tem um código aqui, ó, que eu já vou explicar para vocês, tá? E essa outra aqui, ó, da marca Marflex, também ela não tem nenhum código marcado embaixo, tá vendo? Só marca lá que é 12 volts, a marca Marflex. Ali é a fabricação dela, novembro de 2012, tá? E esse código aí, ó, que eu vou explicar para vocês o que significa. Então, a bobina de ignição, como é que ela funciona? Ela é envolvida internamente por uma chapa metálica e em seu interior ela possui um núcleo de ferro que ele é laminado e dois enrolamentos que são chamados de enrolamento primário e secundário. O enrolamento primário ele possui aí aproximadamente 350 espiras, né? São voltas de fio, que são fio mais grossos que o secundário. E está conectado nos terminais positivo e negativo, bornes 15 e 1. Tá? Então, quer dizer, o rolamento primário da bobina, ele tem lá um fio grosso de poucas espiras, tá? Onde ele vai se juntar com o terminal secundário da bobina, que é o negativo. O rolamento secundário, ele tem aproximadamente aí 20 mil espiras, tá? E é um fio mais fino. E ele vai ligado na saída de alta tensão da bobina. Então, quer dizer, entra aqui esse fio aqui, ó, o positivo da bobina, que é o rolamento primário, tá? Então, que nem eu falei agora, ele é um fio grosso de poucas espiras, ele vai se juntar com o secundário dentro da bobina e vai sair por esse núcleo aqui, ó, que é o terminal de alta tensão, tá bom? Então, o que modifica nessas bobinas? Então, antigamente, os veículos eles eram equipados com platinado. Quando o carro ele é equipado com platinado, então eles se desenvolveram essa primeira bobina aqui, a bobina do tipo E. Então essa bobina aqui, ela produzia em média aí 13 mil faíscas por minuto. Então era um sistema compatível à época. A coisa foi melhorando, eles modificaram a bobina, então eles aumentaram aqui a quantidade de fios, né, do secundário aqui, ó. Então ela gerou um valor maior de faíscas. Então essa aqui produzia 13 mil, essa aqui já saltou para 16 mil faíscas, então quer dizer que melhorou. Então quem tinha um carro aplatinado e queria ter uma melhora da queima de combustível, um rendimento melhor no motor, tirava a bobina E e colocava a bobina K. Depois acabou-se a época do platinado e entrou a época da ignição eletrônica. Então fizeram essa bobina aqui, ó. Essa bobina aqui ela chega a produzir em torno de 18 mil faíscas por minuto. Então, se eu pegasse uma bobina KW e colocasse num carro platinado, o que poderia acontecer? A queima prematura dos componentes, tanto o platinado quanto o condensador. Tá bom? Então, uma dica importante: se você tem um carro platinado e ele é equipado com a bobina E, se você quiser ter uma melhor queima de faísca, você pode substituir pela bobina K. Tá bom? Já a bobina KW é específica para os veículos com ignição eletrônica. Beleza? Então, para você aprender a testar essas bobinas aqui, ó, independente delas serem da marca Bosch ou da marca paralela, o que nós vamos ter que ter em mão? O que eu sempre comento para vocês aí nos meus vídeos sobre a literatura técnica, tá vendo? Então tem aqui, ó, tabela de aplicação da bobina. Então nós temos aqui, ó, tipo da bobina, ó lá, bobina E. Aí você tem aqui o equipamento primário, que seria o que? Original de fábrica. Então você tem aqui um código original, tá vendo? Então essa bobina Bosch original de fábrica, ela teria esse código aqui, ó. Tá vendo? 038 ou 0050 ou 062. Esse aqui, ó, reposição, é na autopeça, tá vendo? Então se você for comprar uma bobina E na autopeça, ela vai vir com esse código aqui, ó. Percebe que tem uma diferença, ó. A original termina com 038 e a de reposição com 039.
Porém, os valores de resistência, tanto de reposição quanto da original, são as mesmas, ó, tá vendo? Ó? Então, o primário da bobina tem que dar entre 3,1 a 4,2 e o secundário tem que dar entre 4,8 a 8,2. Tá vendo? O primário ele é medido em ohms e o secundário ele é medido em quilo-ohms. Então, para medir o enrolamento primário da bobina, nós vamos ter que utilizar o multímetro para fazer o teste. Então, se você for medir o primário da bobina, você coloca as duas garras do multímetro aqui e você vai comparar com a tabela. Para medir o secundário, você vai colocar uma garra do multímetro aqui e a outra vai colocar aqui, ó, e vai comparar com a tabela o valor do secundário, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora o teste e já explico para vocês com detalhes. Então, olha só, peguei o multímetro, né? Tô com o meu multímetro aqui, ó, tá lá na escala de ohms, tá vendo? Esse aqui já é um multímetro automotivo. Tem um vídeo anterior aí que eu mostrei sobre o rotor, que eu explico com o teste com esse multímetro e com aquele multímetro lá convencional, tá vendo? Então eu coloquei aqui, ó, nos dois terminais da bobina, então aqui estou medindo o terminal secundário, né? Estou medindo o secundário da bobina, tá vendo? Quanto é que encontrou lá? 3,94 ohms, tá vendo? Ó o símbolo lá de ohms, tá vendo? Vou vir na minha tabela aqui e vou comparar, ó. Então é de 3,1 a 4,2. Então quer dizer que esse terminal primário da bobina, ele tá bom, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente mede o terminal secundário da bobina. Olha lá, percebam agora que eu mantive uma garra do multímetro lá no terminal da bobina, tá vendo? E outra garra do multímetro eu coloquei no borne de alta tensão, tá vendo? O valor que está marcando é 6,47 e percebe que ele está em quilo-ohms, tá vendo? Vou vir na minha tabela e vou verificar lá, ó, 4,8 a 8,2. Então significa o quê? Que essa bobina, ela tá boa, tá vendo? A resistência dela, ela tá batendo tanto no primário quanto no secundário, tá vendo? Então é bem simples a maneira de você testar. O primário, você coloca as duas garras do multímetro aqui, ó, tá vendo? E vai marcar, ó lá, tá vendo? Já vai marcando lá em ohms, tá? E o secundário você coloca lá na borne central da bobina, tá vendo? Ó? E vai marcar esse valor aí, ó, tá? Então a mesma coisa é feita nas outras bobinas. Então mostrando para vocês aqui em relação a essas bobinas aqui, ó, que nem no caso essa aqui da Olympic, tá vendo? Então ela não tem, né, nenhum valor. Porém, o fabricante, o que ele passa para a gente aqui, ó, o final 067. A mesma coisa aqui, ó, nessa Marflex, ó lá, tá vendo? Ó? 067. O que significa isso? Que você pode utilizar essa tabela da Bosch aqui, ó. Então você vai procurar aqui, o final, olha lá, ó, 067, tá vendo? Então essa bobina aqui da Olympic e da Marflex, o código dela de resistência, ele é compatível a esse da Bosch aqui, ó, tá vendo? Ó? Então na Bosch seria final 068 e no caso da Marflex da Olympic, o final 067, tá vendo? Então você poderia medir com esses valores aqui, ó, da tabela. Essa tabela aqui, essa literatura técnica, vocês conseguem aí pela internet, sem problema nenhum. Coloca no Google lá, tabela de aplicação da bobina, testes, né, de resistência. Vocês conseguem baixar isso aqui em PDF facinho, beleza? Uma dica muito importante em relação a essas bobinas aqui, ó. Então no caso, essa bobina aqui Olympic e essa bobina aqui da Marflex, internamente, é que não dá para vocês escutarem, mas elas são banhadas com óleo, tá vendo? Essa aqui tá até marcada aqui, ó, olha lá, ó, refrigerada a óleo, tá? Então essas bobinas aqui, elas aí evitam um superaquecimento na bobina, porém, tem um grande detalhe quando você for instalar essa bobina aqui, ó, da marca Marflex ou da Olympic, que ela for refrigerada a óleo. Eu vou mostrar para vocês ali no motor. Então aqui, ó, tô com o motor a ar, tá vendo? É o motor do Fusca. A bobina Bosch, que ela não tenha, né, Bosch ou outra marca similar aí, que ela não seja banhada a óleo, ela trabalha nessa posição aqui, ó, tá vendo? De cabeça para baixo, tá? Essa bobina aqui que eu falei para vocês, que ela é, tá vendo? Refrigerada a óleo, então ela tem que ser montada nessa posição assim, ó, para cima. Se você montar ela para baixo assim, ó, corre o risco dessa bobina explodir e pegar fogo aí no carro, tá?
Então uma dica muito importante quando vocês forem instalar essa bobina aqui, ó, refrigerada a óleo, montar ela nessa posição. Não tem óleo, tudo bem, você pode colocar ela para baixo assim, ó. Se ela foi refrigerada a óleo, então vocês montam ela nessa posição, tá bom? Então uma dica muito importante aí para ajudar vocês também aí fazer o reparo no veículo de vocês, ou no caso aí de um cliente, vocês pegarem um carro e não ter aí nenhuma surpresa. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica sobre bobina, né? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aquele joinha para dar aquela força aí no nosso canal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você quiser aí aprender também sobre a parte de ignição, nós temos aí cursos livres na área de ignição, tem um curso também na área de preparação de motores, injeção eletrônica programável, câmbio, caixa de direção, homocinética, regulagem de motores, carburadores, enfim, temos vários cursos aí nessa área, tá? Esses cursos são para principiantes ou para quem já atua na área, quiser fazer uma especialização. Cursos são ambos os sexos, tá? Se você ficou interessado em aprender, entre em contato com a gente que será um enorme prazer passar para vocês todas as informações, beleza? Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.